tem dias que eu tô querendo entrar com você, porque eu sinto que tem uma tristeza em mim que não passa, sabe? Eu ressignifiquei isso. Eu sinto que eu caminhei muito, eu comecei a fazer terapia, melhorou muito essa questão, sabe? Mas às vezes eu me casei, tem uma semana que eu tô casada, Ai, parabéns. e obrigada. E eu me sinto fraca, sabe? Diante dos problemas, como se eu me sentisse incapaz. Então, assim, todo mundo falou comigo que casamento ia ser difícil, que a primeira semana teria a questão da adaptação, mas foi como se eu tivesse olhado para esses momentos e já me sentisse fracassada, sabe? Sentisse que não era para mim, sentisse que eu não ia dar conta. E eu sinto que eu ainda sou muito carente, sabe? Eu me pergunto assim, porque eu falo, pô, já com meu pai eu tô bem, com a minha mãe eu também sinto que eu tô bem. Então, assim, você fala muito sobre olhar para a criança, né? E eu não consigo entender, sabe? Porque existe uma tristeza em mim e, assim, várias vezes vem pensamentos suicidas na minha cabeça. Tipo assim, eu não aceito isso, eu nunca tentei nada, porque não é o que eu quero, eu luto contra isso, sabe? Mas é como se hoje eu tivesse assim, eu tô casada, tô no apartamento que eu sonhei a vida toda, a gente fez assim tudo de acordo com melhor do que os nossos sonhos, sabe? E eu penso, o que que tem em mim? Por que isso ainda vem, sabe? Porque acontecem coisas que eu sinto que são pequenas, que eu sinto que as pessoas vão resolver normalmente, porque são coisas do dia a dia, e é como se eu me sentisse fraca, sabe? Eu acho que existe uma carência, existe uma insegurança muito grande em mim, assim, sabe? Eu sou muito apegada ao meu marido e é como se eu tivesse medo de perder ele, sabe? Como se eu Uhum. tivesse medo do meu casamento dar errado. Eu acho que Uhum. isso do casamento dar errado pode ter a ver sim, né? Por causa do casamento dos meus pais que não deram certo. Eu não deu certo, eu acho que eu carreguei muito isso, sabe? De ficar com medo disso. Mas não sei, é como se às vezes eu pergunto pra mim por que que isso ainda existe, sabe? Eu Uhum. não consigo entender esse sentimento que me vem. Uhum. Uhum. Você falou de vários sentimentos juntos, né, Dani? Você falou de sentimento de fracasso, carência, apego, tristeza, pensamentos suicidas, sente que é fraca, que é incapaz, né? Você falou de um tantão de coisas aí. E aí também falou que faz uma semana que você está casada, né? Que se casou e que você está então morando junto com o teu marido, enfim, mas que você já tinha ouvido muitas vezes e muitas pessoas falarem que a primeira semana era difícil, como se fosse já meio que uma profecia autorrealizadora aí, né? Tipo, primeira semana é difícil, então se prepare. E aí você vem falando desse sentimento de fraqueza que você não consegue resolver, mas você me falou também de uma tristeza, de pensamentos suicidas, né? Tem uma confusão aí, uma mistura aí, né? Você tá em terapia, Tô, tô, tá? Com uma tô. terapeuta, ela trabalha com alguma técnica de ressignificação ou é mais fala, assim? Então, eu esqueci o nome do tipo de terapia comportamental, né? Eu acho que é comportamental. TCC, que chama? Cognitivo comportamental? Uhum, Aham, uhum. é. O TCC ele trabalha bastante com o presente, né? Com o que você está sentindo nesse momento. Não vai olhar para a criança interior, não vai olhar para o passado, não vai olhar muito para esse, para esses conteúdos, digamos assim, mal resolvidos, né? Hum, Então deixa eu ver, assim, ó, dessas coisas todas que você me citou, o que está mais forte e o que está mais presente em você nesse momento? Então, acho que o que mais me pesa mesmo são esses pensamentos, sabe? De me sentir fraca, assim, de me sentir incapaz, como se eu
se eu fosse inferior, sabe? Isso que me gera a tristeza, a incapacidade, sabe? Que eu me sinto Uhum. incapaz, aí, consequentemente, vem a tristeza e, consequentemente, vem o pensamento suicida. Eu acho que ele parte é desse sentimento, sabe? De Tá, inferioridade mesmo. tá. E esse sentimento de inferioridade, Dani, quando que você sentiu ele ou quando você reconheceu ele pela primeira vez? Desde pequenininha, eu me senti inferior, porque eu sofria bullying na escola, muito bullying, assim. Hum, E tinha muitos problemas em casa também, né, por causa dos meus pais, brigando uhum, e tudo mais. uhum, Então eu acho que isso também perturbava a minha cabeça, assim, sabe? De eu me sentir uhum. triste, de perdida. E, e eu acho que isso foi uma consequência maior para vir o bullying. Porque todo Tá. mundo falava assim, ah, você fica. Porque aí eu não tirava nota boa, só tirava nota ruim, ficava a aula toda viajando com maionese, né? Como diziam os meus próprios professores, que também fizeram bullying comigo, ao invés de ajudar, sabe? Juntava. Então foi como se eu tivesse vivido assim a minha vida toda mesmo, sabe? Desde Uhum, criança eu me sentia assim, é como se eu fosse menos inteligente. Eu sentia que eu era menos inteligente, uhum. porque todo mundo E, tirava nota, e a fala era menos inteligente ou era burra? era burra. Burra. Você que tornou menos inteligente para ser menos agressivo para você. É, é a forma que eu falei agora, né? Mas olhando a fundo, eu era burra mesmo. Os coleguinhas falavam isso, os E, pais falavam isso, os professores falavam isso, quem falava isso? então, os colegas da sala falavam isso, falavam que eu era burra mesmo, me chamavam de Songamonga, eu não tinha nome, sabe? Não me conheciam pelo nome, era Songamonga, a Songamonga. Então, assim, e meus pais, não, tipo assim, era consequência, né? Minha mãe voltava da reunião de pais chorando, falando que não sabia o que fazia comigo, que o professor falava que eu não tava nem aí, sabe? Na cabeça deles eu não tava nem aí. Uhum, Mas eu acho que já fui muito rotulada desde pequena. Então, assim, eu já acreditei naquela época e depois disso eu não tava nem aí mesmo. Porque eu não uhum, sentia que, que fazia diferença eu me esforçar. Eu lembro que depois eu comecei a me esforçar, mas eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade na uhum, época, sabe? Eu acho que eu perdi uma base e aí isso me acarretou lá na frente, sabe? A base que eu perdi. Então, entendi. para mim, acreditar depois que eu era capaz foi muito difícil, sabe? Aí na faculdade, no ensino médio mesmo, que eu tomei bomba, e aí eu comecei a lutar contra isso, me esforçar para tirar uma nota boa, que eu queria, tipo assim, dar orgulho para minha mãe, não era por mim que eu fazia, sabe? Porque minha mãe chorou e falou, não sabia o que fazer mais comigo e tudo mais. E aí Uhum, eu prometi para mim mesma que eu ia dar orgulho para ela. E uhum, desde então eu virei a melhor aluna da sala. Mas, tipo assim, nunca era na facilidade, era no esforço mesmo, sabe? uhum, Não uhum. era como se eu aprendesse assim na sala, entendesse. Não, eu ia para casa e lia para tirar uma Tá. nota boa. E qual que foi a série que você virou a melhor aluna da sala? No ensino médio, depois que eu tomei bomba, tinha 15 anos. Isso era a primeira série de ensino médio, segundo? Primeiro Primeiro ano, ano? Primeiro isso, ano. no Primeiro ensino ano. médio. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, você foi a melhor aluna e depois você fez faculdade? Depois eu fiz faculdade, Do quê? eu fiz pedagogia. Uhum. Pedagogia. E como que foi? Você já terminou a pedagogia? Terminei, tem um ano que eu terminei. Então, na pedagogia, eu não sentia que eu era melhor, no sentido de, tipo assim, dar nota.
Uhum, mas eu sentia que eu era melhor, tipo, no sentido de participação, de dedicação, de empenho, sabe? uhum, De fazer trabalhos assim. Eu tinha muito amor pelo que eu fazia, sabe? Então foi uhum. diferente, porque lá na escola eu era obrigada, tipo assim, a tirar nota boa em matemática, Era né? esforço, digamos assim. A Uhum. faculdade era o que eu gostava, então assim, eu tinha prazer em estudar aquilo, não era igual na escola, que era obrigação, sabe? Legal. Uhum, uhum. Você saiu satisfeita, então, da pedagogia? Sim, aí. Com o teu desempenho, com o resultado que você gerava nos teus aluninhos, digamos assim. Uhum. Uhum, Eu sinto que eu fiz a escolha certa, sabe? Com relação a isso. E bacana. me dá muito propósito de vida também, sabe? Uhum, E propósito e alegria, porque assim, alegria porque eu gosto muito de criança, sabe? Eu gosto muito. E propósito porque eu sinto que eu tô numa profissão que tem um legado por trás também, sabe? Pra mim tem um legado muito forte, sabe? De você ser. já trabalha? Oi? Você já Então, trabalha? agora eu tô desempregada, Uhum. porque eu saí de uma escola que tava, assim, me explorando muito. Então, eu passei numa prova, numa outra prova, e eu saí. Eu tô para ser chamada na outra prova. Por isso que eu Ah, saí que dela. legal. Uhum, entendi. E me Aí, conte uma coisa, Dani. Ah, aquela, aquela escola que você era prof, né? Que agora você está esperando essa transição aí. Você tinha alunos menos inteligentes? tinha. Tinha? E como que você tratava eles? Então, muito do que eu saí de lá também, além da exploração, muito teve a ver com isso também. Porque lá era um ensino, assim, arcaico, sabe? Uma coisa assim, tradicional, uma coisa assim que não se usa mais. É porque eles queriam cobrar das crianças um nível muito além, sabe? Os meninos, assim, pequenininhos, era escola particular. E Uhum, eles exigiam uma mentalidade que, assim, é muito além da capacidade mesmo, porque tudo era para mostrar para o pai, tudo era para vender, para mostrar números, sabe? E uhum, aí isso exige muito da criança, uma coisa que estava fora da capacidade dela. E eu era muito cobrada nesse sentido, porque eu tinha que ensinar aquilo em uma tinha prazo, tudo tinha prazo, tudo era bater meta, sabe? Não parecia uma escola. E então, assim, um pouco do que eu saí de lá foi por conta disso também. Às vezes eu era obrigada a cobrar da criança, tipo assim, acaba esse trem logo, porque eu tenho outra coisa para fazer, porque tinha quantidade de páginas para fazer num dia, cumprir a meta. Se eu não cumprisse, ia para cima de mim por conta daquilo. Então, assim, às vezes eu me via, não sei, fazendo uma covardia nesse sentido emocional com a criança. Eu falei, eu não concordo com isso. Eu não concordo com essa forma de ensinar, porque isso, querendo ou não, gera esse sentimento da criança se sentir incapaz, sabe? Já teve um aluno para mim que virou para mim e falou: Eu não consigo, entendeu? Ele precisava de uma atenção maior ali. Só que eu não podia dar porque eu tinha que cumprir a meta, sabe? Então, assim, isso foi muito do que me tirou de lá, sabe? Quando eu disse a exploração, era muito no sentido da exigência da meta, assim, me pagando pouco também e querendo muita coisa, sabe? uhum. Além, assim, mas tinha muito isso, né? A raiz de tudo isso assim, que eu sentia, sabe? Era muito isso de como eles faziam, eu não concordava também com a forma que era, sabe? Eu Repetir um falei, pouco daquilo que você viveu na escola, uhum, na tua escola, daí, né? A tua criança viveu lá na escola. é, Uhum, uhum. cobrar, E, sim. uhum, sim. E Dani, outra pergunta. Quando aquela menininha via a mãe chegando em casa da reunião, né, da escola, chorando e dizendo que não sabia mais o que fazer com ela, qual que era o sentimento daquela menininha?
Eu me senti a pior filha do mundo. Eu sentia que eu não merecia, sabe? Eu não Uhum, merecia ser filha da minha mãe, não merecia nada, uhum, uhum, porque era como se o problema estivesse em mim. Minha mãe, uhum, tipo, se esforça, tenta, tipo, dar tudo pra mim e tal, não deixar faltar nada, e eu só gero tristeza. Até mesmo porque minha mãe era muito exigente também, assim, não só nisso, sabe? Minha mãe sempre foi perfeccionista com as coisas. E ela me cobrava muito, assim, era como se eu tentasse acertar com ela o tempo todo e nunca fosse bom bastante, sabe? Tipo, uhum, nas outras áreas também, sabe? Quando eu cresci, por exemplo, eu arrumava a casa, eu tinha que fazer tudo impecável para ela deixar eu sair, uhum, né? Mas às vezes tinha uma coisa ali que não ficou bom. E aí, tipo, uhum, anulava tudo que eu fiz de bom por conta daquilo que eu não fiz, eu não merecia, uhum, sabe? Então, uhum, é isso, eu me sentia muito cobrada mesmo e não era boa o suficiente nunca. uhum, uhum. Isso você tinha que idade, mais ou menos? Isso de querer sair, De não sentir que era suficiente. desde pequena, desde quando eu entrei na escola mesmo. Eu comecei a não me sentir suficiente, foi na época da escola. Foi Na quando época da começou escola. essa questão. Que aí Quando tinha a avaliação e tinha a comparação com os colegas. tinha, Tá, tinha, entendi. tirava as Entendi. piores notas, tipo de A, D, E, sabe? Meu primeiro boletim da escola era assim, era D, E, sabe? Eu Uhum, não era tipo A, B, era tipo C. Era uma situação bem complicada assim mesmo. Não sei o que, entendi. que eu arrumava, sabe? Eu acho que também não tinha sentido pra mim. Pra mim Aham, não era bom a escola, não tinha por que eu estar ali. Eu não sim. tinha vontade de aprender, sabe? Uhum, uhum. Não E tinha por quando que. que vinha a tristeza, Dani? Quando que foi o primeiro pensamento, digamos assim, suicida que você se lembra de ter tido? Suicida mesmo? É. Ou essa Que, tristeza que depois leva ao pensamento? porque tristeza era desde criança. Agora, suicida que eu lembro, eu tinha uns 12 anos. 12. Uhum. E tinha acontecido o quê? Tinha acontecido que eu fui rejeitada por um menino que eu gostava. Eu me sentia muito sozinha, assim, eu me sentia sozinha, sabe? Eu acho que isso vem desde a infância, que eu me sentia sozinha. E eu me apeguei muito à ideia de que eu ia casar, ia ter uma família e essas coisas assim, teria família que eu não tive, sabe? E aí, assim, eu idealizei muito nesse menino. E aí, quando ele me rejeitou, e ele me rejeitou de uma forma, assim, vergonhosa, na frente de todo mundo, na escola, fazendo chacota de mim, porque eu era muito inocente, eu era uma criança, assim, sem maldade, sabe? E aí eu escrevi a cartinha pra ele, na maior inocência, bonitinho, falando que eu queria casar com ele. E aí ele pegou minhas cartinhas e mostrou pra escola inteira. E ria da minha cara e fez eu passar uma vergonha, assim, tremenda na frente de todo mundo. E aí eu me senti, assim, desamparada. Totalmente. Porque meus pais iam separados, meu pai ficava bebendo, eu ia, me levava para casa dele, mas bebia e me largava lá com a minha avó a noite toda e saía para beber. Eu me sentia sozinha ali. Eu lembro que eu tinha medo dele não voltar, sabe? Dele beber demais, bater o carro e tudo mais. Então, às vezes, eu nem conseguia dormir de noite. Isso, tipo, desde quando separou, sabe? Eu com 6 anos. E na minha casa também não era bom, porque na minha casa minha mãe também estava passando, né? Hoje, tipo assim, eu entendo que ela também estava passando por um momento difícil. Então, assim, ela tinha que trabalhar muito também. E tinha toda essa exigência. Minha mãe sempre foi uma pessoa mais crítica mesmo, sabe? Ela é uma pessoa que reclama muito, ela passou pelas questões dela lá, e daí ela acha que a vida tá contra ela. E ela sempre foi assim.
Então, assim, na minha casa, que a minha mãe não tava bom, que meu pai não tava bom, na escola era só bullying, era só, tipo, é, me botar pra baixo, eu não tinha vontade, eu queria muito sair da escola, sabe? Eu cheguei a chorar, pedi minha mãe pra me tirar da escola, tudo mais. E aí eu me apeguei a esse menino. Parecia que era o que eu tinha de esperança da vida, sabe? Que era a única coisa que eu tinha pra ser feliz, pra acreditar. Então, quando ele fez isso, pra mim tinha acabado tudo. A, a, o que eu tinha, eu não tinha mais, sabe? Eu não tinha razão pra ser Uhum. feliz. Aí foi quando veio, sabe, o primeiro pensamento. Porque eu falei, cara, a minha vida foi uma mentira, foi uma ilusão, assim. Tudo que eu acreditei, porque tava cheio de problemas já, nada, eu não era feliz, sabe? Eu não fui uma criança feliz. Então, assim, eu me apeguei a ele, na minha esperança de que um dia eu ia casar com ele, ia ter uma família, ia ser feliz, ia ser diferente, sabe? Minha vida. E aí ele fez isso, agiu assim na minha cabeça. Nossa, ele foi um retardado, foi um idiota comigo. Então, assim, eu generalizei naquele momento os homens, sabe? Falei, ah, então o homem é tudo assim. Porque eu quis acreditar que ele era diferente e não foi. E era como se os homens que eu conhecesse naquela época fossem nenhum, tipo assim, na minha cabeça. Sei lá, me fazia acreditar, assim, os meninos da escola, né? Era tudo assim. Então eu acreditei que a vida era ruim. Não tinha, não tinha pra quê. Pra que que eu tô vivendo, E o teu sabe? marido, você conheceu aonde? Conheci na igreja. Na igreja. Ufa, não foi na escola, né? Nunca namorei com menino da escola. Uhum, uhum. Mas existe dentro de você o medo de que ele faça contigo o que aquele menino fez? Eu acho que existe um pouco ainda, assim. Porque Porque se você percebeu o teu discurso, Dani, ele é um discurso muito parecido, né? Você falou assim que... Você começou falando comigo, dizendo assim, Manu, tô casada faz uma semana. As pessoas falam que a primeira semana de adaptação é difícil. Eu me sinto um fracasso, me sinto fraca, incapaz de resolver coisas simples. E eu sou muito apegada ao meu marido, né? E quando você falou daquele menino lá com 12 anos, né? Lá da escola, você falou exatamente, com outras palavras, mas o sentido foi o mesmo, né? Que na escola estava ruim, em casa estava ruim, e aí quando aquele menino chegou na tua vida, você idealizou uma vida, uma família, uma realidade diferente para você, né? E aí, de repente, ele te rejeitou, entre aspas, aí da pior maneira possível, né? E de certa forma agora, quando você casa, você tem a mesma oportunidade, né? De ter uma família, de ter um marido, de ter uma família, de fazer tudo diferente do que fizeram contigo. Mas ao mesmo tempo, me parece que tem um medo muito grande. Porque aí vem o mesmo sentimento de incapacidade que você tinha lá na escola, o mesmo sentimento de tristeza que você tinha lá na escola, né? Porque aí parece que existe um emaranhado de emoções daquela menininha, né? Que era criança, que viveu aquilo na escola, que vivia aquilo com os pais. Daí a menina se tornou uma adolescente, que daí projetou naquele menino todas as expectativas, né? Viveu o mundo fantástico de Dani, né? Então agora vamos resolver tudo. E daí de repente veio o menininho, né? Veio o menino e acabou com o mundo fantástico de Dani, daí virou o mundo dramático de Dani, porque daí tudo virou o problema, né? Até levar bomba na escola. E aí a Dani resolveu fazer não por ela, mas pela mãe. Você resolveu dizer, não, agora eu vou dar orgulho para minha mãe, vou fazer tudo diferente, né? E fez, primeiro lugar, né? Primeira aluna da escola, da sala.
Depois você foi para pedagogia, mas não foi por causa da mãe, foi por você, por viver propósito, por sentir que fazia sentido para você e para tua vida, né? Porque inconscientemente você é professora para fazer diferente daquilo que fizeram com a tua menininha lá na escola, né? Se você for pensar, as profissões elas não estão desconectadas exatamente, né, das nossas feridas infantis ou até mesmo das nossas dores emocionais mal resolvidas, né? Eu sempre brinco falando sério, né? Que o meu primeiro real desejo de morte foi com 13 anos, foi um pouquinho depois de você, né? E eu queria muito ir numa psicóloga e a minha mãe e meu pai, dentro do olhar deles naquele momento, diziam que psicóloga não resolvia. Eis o que eu tô sendo? Psicóloga, né? Para poder ajudar, psicóloga, terapeuta, enfim, né? Para poder ajudar pessoas a terem aquele acolhimento da dor, a terem aquele olhar sem julgamentos, né? Que eu, naquele momento, não tive o acolhimento e não tive nem coragem de falar para os meus pais naquela época daquele meu desejo, né? Que não foi só desejo, foi tentativa, mas que foi frustrada, né? Obviamente que eu tô aqui, né? Mas eu fui realmente abrir essa minha história logo que eu comecei a fazer vídeos, logo que eu comecei a estar aqui na internet, né? Compartilhando com vocês, porque aí eu entendi que a minha história poderia ser acolhimento para muitas pessoas, é, poderia ser a luz do fim do túnel, né? Porque eu, de certa forma, precisei passar por isso sozinha, com 13 anos. Imagina que habilidade que a gente tem com 13 anos, né? Tu com 12 anos, que habilidade que tu teve naquela idade ou naquela época, né? Então, mas para mim, Dani, quando não sei se faz sentido, né? Eu falei da tua história e trouxe um pouco da minha também, mas faz sentido para você entender que a tua raiz ela está vinculada nessas duas, digamos assim, nessas duas âncoras, né? Porque existe uma âncora que é a escola, porque a escola ela tanto te trouxe o sentimento de inferioridade, porque você era chamada então de, né? Vou usar as palavras, né? Porque eu sei que isso ativa você, mas esse é o objetivo, é para fazer doer pela última vez, né? Onde você era chamada de burra, onde você era a chamada de songamonga, a que viajava na maionese, né? Então essas frases elas machucam internamente, né? Por quê? Porque existia um relacionamento familiar e principalmente de casal muito ruim dos teus pais, né? Então existia um desejo real de você fazer e ser diferente. E aí quando chega aquele primeiro namoradinho que você achou que ia resolver todos os seus problemas, né? Na verdade, criaram-se mais problemas, né? E agora, mesmo que você já seja inteligente, que você tenha sido a melhor aluna do ensino médio, né? Que você tenha sido em participação, em contribuição, em propósito dentro da faculdade, você tenha sido excelente e que você tenha um relacionamento diferente do que os teus pais tinham, aquela emoção toda da criança tá pulsando aí dentro de você. Tanto que os sintomas são os mesmos, né? Tristeza, É, incapacidade, tristeza, pensamento suicida. Incapacidade, tristeza, pensamento suicida. Faz sentido quando eu te falo sobre isso, Dani? faz. Faz Faz? sentido. Faz. É o mesmo sentimento mesmo. Se eu paro. Gruda, né? É como se colasse, é a mesma coisa, né? Você olha para aquela menininha, você enxerga a mesma coisa que você enxerga agora em você enquanto adulta. É, Quantos anos tu tá, Dani? 26. 26 anos. Pensa só, né? 26 anos. A gente tá falando da tua criança, a gente tá falando de quase 20 anos de diferença, né? E parece que tudo é igual. É, Uhum. nossa. Uhum. Que maluco, né? E aí a gente acha que
A no gente tem começo. 26 anos, né, Dani? Mas na verdade não é. A tua idade mental não é essa, né? A tua idade mental não, perdão. A tua idade emocional, na verdade, não está sendo de 26, né? A tua idade emocional está sendo de que idade? Não sei, assim, porque, não sei, é muito forte falar a minha idade emocional. Eu sinto que eu Porque lutei muito. fica entre a menininha e a adolescente dos 12, né? É, tem hora que volta mesmo, tem hora que Porque volta eu... na ferida, na verdade, né, Dani? Cutuca Uhum, aquela feridinha, assim, ó. Quando você se vê incapaz em algo, é como se tivesse aquela zoeira lá dos colegas ou dos professores, né? uhum, Quando você talvez tenha algum desafio de relacionamento, sei lá, alguma coisinha que aconteceu com teu marido, né? Já volta todas aquelas brigas lá daqueles pais, aqueles conflitos, né? Daí já vem aquela rejeição daquele outro menino, e daí já vira um emaranhado emocional que sozinha é desafiante olhar, ressignificar, né? Com todo respeito, né, ao processo terapêutico que tu faz hoje, trabalhar os teus desafios neste momento exatamente vai te ajudar a lidar melhor com o teu momento atual, digamos assim, mas quando você estiver diante de gatilhos emocionais semelhantes ou iguais àqueles que você viveu no passado, você emocionalmente volta lá para aquele momento. Quando você está racional, quando você está sob controle, digamos assim, de você mesma, você consegue ter 26 anos, você consegue entender que teu marido é outra pessoa, que você é capaz, que você é inteligente, né? Mas quando tem qualquer gatilho emocional de incapacidade, de tristeza, a sensação é a mesma lá de trás. é, eu até lembrei você falando que essa semana aconteceu uma coisa, né, que veio um moço fazer um móvel aqui pra gente, e meu noivo riu, porque na hora eu fiquei insegura com relação à cor, sabe? Eu falei, e ele é muito ansioso, aí ele querendo resolver. Aí eu falei assim, não, espera, depois a gente vai lá. Primeiro eu falei, ah, acho que essa aqui fica boa. Aí depois eu falei, ah, não, espera. Aí ele meio que riu da situação. Foi uma coisa, tipo assim, inocente que ele fez. E eu senti que aquilo ativou o gatilho em mim, sabe? Dos Porque ele, coleguinhas que riam de você. ele riu de mim. Aí eu fiquei muito triste, muito triste. Aí ele não entendia o porquê. Porque, tipo assim, se fosse uma pessoa que não tivesse isso, né, Manu? Tinha rido junto, né? Claro. Então foi normal. Só que eu entendi, depois eu entendi. Eu falei, eu tô triste de tanto, tipo assim, ficar te acompanhando mesmo, vendo as coisas, sabe? Às vezes a gente entende, o gatinho não sabe como tratar, sabe? Porque às vezes eu sinto assim, pô, igual você falou, né? Eu faço terapia, eu corro muito atrás, sabe? Eu sou uma pessoa que eu busco muito melhorar. Mas assim, é como se eu me sentisse incapaz nesse sentido mesmo, sabe? Que não é Então, a assim, por isso, adulta que é incapaz, né? É aquela sensação da menininha. é como se ela tivesse grudada em mim, como se, tipo assim, eu tento melhorar várias coisas. Eu tô bem, eu falo, pô, eu tenho as coisas que eu queria, sabe? Outro dia eu fiz até a carta, né? A carta que você escreve pra sua menininha, eu escrevi pra minha menininha. Falei, olha tudo que você conquistou, você tá onde você queria chegar, você tá no lugar que você queria. Hoje você tá aqui, você tá casada, você tá com o seu apartamento, você tá numa profissão, tipo assim, você conquistou o que te falaram às vezes que você nem ia conseguir, se conseguiu. Então, assim, eu faço muito isso comigo, sabe? Hoje eu era uma pessoa que eu não tinha autoestima, eu mesma já me sentia, tipo assim, hoje eu converso comigo, sabe? Eu falo, não, tudo bem, você deu o seu melhor. E eu realmente entendo, eu aprendi a me admirar, porque eu vejo a garra que eu tenho para melhorar, sabe? Então, Uhum. isso foi um processo, assim, de construção mesmo, e que melhorou. Mas esse sentimento vem, sabe? Se acontece uma coisa, tipo assim, o meu marido, ele é uma pessoa assim muito, ele fala, amor, só não tem jeito pra morte. Quando a gente tem um problema, ele fala, vamos conversar,
Falei, ah, não tem como resolver isso. Tem sim, só que a gente pra morte. E a gente namorou 4 anos, né? E eu falo assim, que a gente continuou junto, eu sou muito grata, assim. Esse lado dele, sabe? Que é esse lado de não vai dar certo sim. Porque eu era a pessoa que, tipo assim, ah, não, tá difícil. Eu tive relacionamento anterior que, assim, eu terminava, voltava, terminava, voltava. Porque aparecia um problema, eu, não consigo. Eu me sentia incapaz mesmo, sabe? Uhum, Então, assim, eu tive uma crise danada na semana uhum, anterior. uhum, Medo de, tipo assim, se dar errado o meu casamento, porque é como se eu quisesse tanto fazer dar certo. E aí, uhum, quando chegou perto, me bateu, assim, essa crise uhum, de, tipo assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir, sabe? uhum, E aí eu me uhum. vi nessa situação, né? Tipo, casada, com as coisas que eu queria conquistar, mas como se eu precisasse curar isso em mim para eu conseguir, sabe, fazer dar certo as coisas. Porque Claro. senão eu ia ficar me sabotando. E eu tô cansada disso, de isso me sabotar, sabe? Por isso que eu entrei aqui hoje, que eu estava decidida mesmo. Porque eu falei, eu sabia disso, né? Que na minha terapia, tipo assim, ela me ajuda muito, eu sou muito grata. Mas eu queria esse olhar que você faz, sabe? De olhar pra criança mesmo, porque é igual você fala, vem de lá. Uhum, uhum, exatamente. E que bom, Dani. Grata por confiar, grata por também colocar a tua história a serviço de várias pessoas, né, que estão assistindo agora, que vão assistir depois, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas que vão entender algumas coisas que elas sentem, que elas vivem nesse momento, né? E, e que não tem uma explicação racional para elas sentirem agora, né? Mas quando vai se olhar para a raiz, quando se vai olhar para a infância, tem total explicação, né? E eu vou aproveitar aqui para fazer um adendo, né? E para falar também para os terapeutas que estão assistindo ou que vão assistir, né? Como é também importante olhar para essa base, para essa raiz, né? Porque aí os resultados eles são verdadeiros, os resultados eles são mais profundos, né? Porque aí o gatilho do presente não ativa aquela criancinha que está lá machucada, né? Quando a gente cura aquela criança interior, quando a gente cura quando a gente ressignifica aquelas emoções, fica muito mais fácil de viver o presente. Porque aí uma indefinição sobre a cor de algo e o sorriso do marido não ia gerar nenhum desconforto. Pois é, né? Não consigo decidir, né? Mas como não é assim como foi você, entre aspas, né? Muitas pessoas riram de você por você não conseguir fazer algumas coisas, da tua menininha, né? De você conseguir fazer algumas coisas, o sorriso do teu marido funcionou como um gatilho enorme de ativar Uhum. todas aquelas vontades de se esconder que aquela menininha tinha, né? De não ir para a Essa que eu escola. fiquei a burra de novo, sabe? Ele tá rindo da minha cara. É, Me a senti burra de novo. nada. Olha que forte, né? Olha só que forte. Doeu muito. Dani, e olha, dito tudo isso, né? E você agora pedagoga, já entendendo muito sobre o desenvolvimento infantil, também com o método Ressignifique, né? De acompanhar meus conteúdos, entendendo que o que está mal resolvido lá no passado volta de alguma forma, né? O que você sente que mais faltou para aquela menininha lá na escola, quando ela entrou na escola, né? E também para aquela menina que esteve, né, na escola no decorrer até o ensino médio, então. Eu acho que o que mais faltou foi alegria mesmo, sabe? Foram Alegria, momentos alegria. que minha vida era só problema. Eu não sentia que a vida era boa. O que é o contrário do medo para você? Do medo, segurança. Segurança. Uhum.
segurança traz sentimento de capacidade também? Segurança traz sentimento de que é seguro mesmo, É sabe? seguro. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que tá tudo bem. Uhum, ótimo. Uhum. E vamos olhar para isso então, Dani, de uma maneira um pouquinho diferente, né? Vamos brincar com essa história toda aí. Se esse sentimento de alegria, ele fosse uma cor ou um objeto para você, o que que seria? Primeira coisa que vem na tua cabeça. Uma cor, um objeto? É, uma cor ou um objeto, primeira coisa. Alegria. Pensa na alegria. Oi? Rosa, Rosa. Rosa mais bebê, rosa mais choque, bebê, rosa da bebê. paz. Uhum. E esse sentimento assim de tá tudo bem, é seguro. Se a gente pudesse colocar em uma cor ou em um objeto, o que que seria? Uma cor, um objeto? É, Pode ser Deus? pode. Tem a representação de algo para você? Ou quando eu falo Deus já traz uma sensação? Na verdade, me passa essa sensação de segurança, de tranquilidade, de confiança mesmo. Uau, que lindo. Muito lindo, Dani. Foi o que eu me apeguei, sabe, Manu? Se eu tô aqui hoje para contar isso, é porque eu sempre me voltava para Deus, sabe? Eu acreditei que Ele ia cuidar de mim de alguma forma, ia me colocar onde eu tô hoje, sabe? Assim, é graças a Ele que me carregou mesmo. Ó, Eu não tive outras pessoas, mas eu tinha isso, sabe? ou você tinha tudo, né? É, é Ó, verdade. muito bem, gatíssima. Vai ficar confortável para você com o celular na mão ou você quer colocar ele em algum lugar? Aí eu posso colocar ele aqui, assim. Para você ficar mais agradável, mais confortável. Tomar. Tá bom assim? Você tá de Ah, lado. não, eu coloquei errado, né? É, você tá de ladinho para mim, assim. E Ai, pera. Deixa eu ver se ele vai estourar. Acho que eu tô no quartinho aqui, só que a gente ainda tá nesse começo. Acho que é. Acho que é. Ah, eu vou colocar ele do lado de cá, acho que vai dar. uhum. Pronto, parou. Ótimo. Eu vou te pedir para você fechar teus olhos agora. E inspirar profundo pelo nariz. Inspira profundo pelo nariz, vai soltando ar pela boca. Isso. Faz isso por 3 vezes, quantidade de vezes que você sentir necessário. Isso. E agora eu gostaria que você imaginasse, que você visualizasse essa figura generosa, bondosa, que é Deus, aí, próximo de você, em contato contigo, e que desse ser de luz, ele emana uma luz rosa, uma luz de cor rosa. E essa presença saudável, segura,
juntamente com essa cor rosa, um rosa bebê, um rosa que acalma. Gostaria que você pegasse na mão desse ser, dessa figura divina que é Deus para você, que você tomasse na tua outra mão o rosa, que você fosse voltando agora no tempo, no espaço, que fosse até aquela menininha que estava indo para a escola, primeiro dia de aula, e é com a presença de Deus e com essa luz rosa que eu gostaria que você, adulta, prof, que você fosse até aquela menininha, que você entregasse essa luz rosa, que você ensinasse isso que hoje você sabe sobre Deus, e que você faça por ela o que ninguém fez. Que você conte para ela que desde o primeiro ano do ensino médio ela vai ser a melhor aluna da escola, que depois ela vai fazer pedagogia, que ela vai ajudar muitas criancinhas, muitos aluninhos. Gostaria que você entregasse todos esses recursos seguros, saudáveis, para essa menina, deixando ela com essa luz rosa, com esse divino, com esse Deus. Vai mudando as cenas, vai ajudando ela a se sentir amada, acolhida. E aquelas frases que antes eram difíceis e dolorosas, ela começa a ouvir diferente. Como a Dani é dedicada, como a Dani se concentra, como as notas da Dani são positivas, como a Dani é inteligente, como ela é participativa. Vai ensinando aquelas professoras também a fazer diferente, porque hoje a Dani adulta sabe como fazer. Vai levando esse rosa e a figura de Deus para todas as cenas, para todos os momentos em que antes havia tristeza e medo. Leve o tempo que sentir necessário. E assim que concluir, me diz como ficou. Pode manter teu olhinho fechado, pode manter ele fechado. Tá bom. Como que você percebe essa menininha? Eu sinto ela triste mesmo. Uhum. Triste. Eu sinto perdida. Uhum. E depois que você entrega o rosa e essa figura de Deus para ela. Me sente mais segura. Uhum. E agora sabe o que eu gostaria que você fizesse? Que você pegasse na mão dessa menininha que tá com rosa, que tá com a figura divina, e que você fosse até a casa dessa menina agora e que você mostrasse para ela
que quando o pai, quando a mãe estão brigando, discutindo, que isso é problema dos adultos. Gostaria que você explicasse, que você conversasse com essa menininha e explicasse que ela pode devolver para o papai e para a mamãe todo o peso que talvez ela carregou daquele relacionamento, todo o sentimento talvez de impotência, de incapacidade e não merecimento, como se ela pudesse tornar essa sensação toda desagradável, desconfortável, em um objeto ou em uma cor. E você, junto com essa cor rosa, com esse ser que é Deus, que você ajudasse essa menininha a devolver para o pai e para a mãe todo o peso, todas as crenças, todos os padrões pesados, difíceis desse relacionamento. Eles são adultos. Explica para ela que os adultos são grandes, eles resolvem os problemas. Ela é uma criança. E ela tem a oportunidade de ser e de fazer diferente, mas deixando para os adultos o que é deles. Deixando para o marido da mãe o que é dele, deixando para a esposa do pai o que é dela, e olhando eles apenas como pai e mãe. Ajuda ela a se liberar desse peso, desse fardo, para que ela possa deixar para esses adultos o que é deles. Mantém teus olhos fechados e depois que ela entregar, me conta como que você percebe ela. Ela se sentia querendo salvar tanto o pai como a mãe, porque o pai falava com ela para poder pedir à mãe para continuar deixando ele ficar em casa. Então ela queria ajudar o pai a voltar para casa. Ele pedia e chorava no colo dela, pedindo ajuda para ela, para ele voltar. E a mãe chorava e tinha pensamentos suicidas. E ela se sentia incapaz de salvar a mãe. Ela deixou de sair, de brincar, porque ela tinha medo de sair da mãe fazer alguma coisa. Então ela se sentia assim, querendo salvar os dois. Uhum. Como que ela se sente quando ela entende que ela só pode cuidar dela mesma e que as responsabilidades do relacionamento são dos adultos? A consciência pesada de ir embora e largar eles lá. Consciência pesada. Ela ainda acha que ela tem que resolver isso? Ela sente ingrata de deixar a mãe e o pai triste, como se ela não pudesse ficar bem com eles tristes. Eles não Uhum, estão bem. uhum. Mas quando o problema é dos adultos, as crianças conseguem resolver Não, e ela fica triste e vai ajudar? ela não quer ir embora e largar eles lá. Uhum. Ela quer deixar alguém com eles? Ela quer ficar.
Uhum. Ela quer ficar. Uhum. E ela vai ficar por qual motivo? Ela tem medo Medo do quê? do que vai acontecer com eles se ela for embora. Uhum. Eles não ficarem bem. Uhum. E o que aconteceu quando os pais dessa menina se separaram? Ela chegou da escola e tinha uma mala na varanda e a mãe disse que o pai estava indo embora e ela não queria aceitar. Ela Uhum. jogou todas as roupas da mala pra fora e falou que ele não ia. Uhum. Ficou E ele, revoltada. e ele ficou? Ficou até o outro dia só. Uhum. E aí, quando ela foi pra escola, ele foi, sem falar tchau. Uhum. E a mãe morreu? Não, E o pai como ficou? foi beber. Uhum. E ele já bebia antes? Não, Uhum. Mas isso é responsabilidade de quem? dele. Uhum. Você consegue contar isso para essa menininha? Você consegue explicar isso para ela hoje? Com o entendimento que você tem enquanto adulta? Consigo. Então ajude ela a se libertar dessa sensação de que ela é responsável. É um fardo pesado demais para ela carregar. Não havia nada que ela pudesse fazer para o relacionamento dos pais dela darem certo, porque de verdade o relacionamento é feito pelo casal e não pelos filhos. Ela consegue entender isso? Consegue. Uhum. Ela se sente ingrata. Uhum. E quando ela entende, se a gente contasse para ela que esses pais precisaram ser exatamente do jeito que eles foram, para ela poder fazer um casamento diferente do que os pais tiveram e também ter filhos e cuidar de filhos diferente do que os pais cuidaram. Isso faz sentido para ela? Isso parece culpa. Uhum. E o que seria o contrário disso? Ela queria que tivesse todo mundo bem. Pra ela Uhum. sentir que podia seguir a vida dela sem culpa. Uhum. Mas o que é estar todo mundo bem? Feliz. E para estar feliz precisa estar num relacionamento? O pai e a mãe precisam estar num relacionamento? Não. Uhum. Você sente que o que falta para o pai e para a mãe para eles serem felizes? Cada um do seu jeitinho. Eles são do tipo que vê
a felicidade só no relacionamento mesmo. Eles ficam bem quando estão em relacionamentos e quando termina, eles estão mal de novo. Uhum. Isso é um padrão? É, Uma repetição de padrão? é. Você também aceitou isso como verdade para você? Porque eu quero não, mas eu sinto isso. Uhum. E se esse padrão ele fosse um objeto, o que seria? Uma pomba. Uma pomba. Uhum. E é possível que a gente liberte essa pomba e que dê a liberdade para ela ser quem ela é? Ela está presa aonde, essa pomba? Uma gaiola. Uma gaiola. E aquela menininha consegue ajudar a abrir aquela gaiola? Ou é a adulta que tem que abrir? Adulta. Uhum. Então, com toda essa consciência que essa adulta tem, eu convido ela, juntamente com a figura de Deus, com esse rosa, rosa bebê, que ela possa ir até essa gaiola, soltar essa pomba. E essa pomba tem a autorização de ser quem ela é, experienciar a sua essência, a sua verdade, a sua natureza, de voar livre, sozinha, acompanhada, sendo feliz primeiro consigo, depois com o outro, amando primeiro a si, depois ao outro, porque o verdadeiro amor é o transbordar. E assim, você autorize que toda a tua linhagem receba essa mesma informação, essa mesma liberdade. E é como se aquela menininha agora recebesse a bênção do pai e da mãe, dizendo: filha, nós te abençoamos, nós te autorizamos a construir um relacionamento diferente, a viver uma história diferente. Nós sentimos muito por tudo que fizemos, por tudo que vivemos, mas a gente não sabia fazer diferente. E agora, nós te abençoamos para viver a vida do teu modo, para amar e ser amada, para viver um relacionamento saudável, feliz e também para nos dar netos que possam receber de ti tudo aquilo que nós não soubemos. É como se nesse momento o teu sistema recebesse a autorização. E desde o coração você pede: pai e mãe, por favor me libertem desse padrão e me olhem com bons olhos enquanto eu faço diferente.
Pai, mãe, por favor, me libertem desse padrão. E me olhem com bons olhos enquanto eu faço diferente. Pai, mãe, por favor, me libertem desse padrão. E me olhem com bons olhos enquanto eu faço diferente. E agora eu gostaria que você sentisse esse mesmo rosa no teu casamento, essa figura de Deus no teu relacionamento. Volta lá para aquela jovem, um pouquinho antes do casamento, e conta para ela que uma semana depois do casamento ela vai fazer uma live com a Manu e ela vai poder ressignificar todas essas dores, todos esses desconfortos. E traz para ela esse sentimento de tá tudo bem, agora você pode. Agora é seguro e saudável ter um relacionamento amoroso, ter um relacionamento afetivo. Isso mesmo. E vai levando esse rosa, e vai levando essa figura divina para toda a história dessa menininha, dessa adolescente, dessa jovem. Espalha essa sensação agradável, confortável aqui, no presente. Vai levando também para o futuro. Vai imaginando esse futuro saudável. Com a esposa, o esposo, o relacionamento sendo construído com amor, com segurança, com leveza, com diálogo. Com sentimentos de reciprocidade saudável. Imagina você trabalhando, ajudando muitas crianças a sentir e a ser diferente. E sei, quando você tiver filhos, vocês tiverem filhos, visualiza você acolhendo, amando, cuidando, apoiando. Assim como você fez com essa tua menininha, você autoriza a fazer com os teus filhos. Cria esse futuro bom, esse futuro saudável, esse futuro positivo para você, para o teu esposo, para os teus aluninhos. Vai para esse futuro de curto, de médio e de longo prazo. Leve o tempo que for necessário. E assim que visualizar esse futuro saudável, me conta como ele é. Ele é feliz. Eu tô sorrindo, leve.
Muito bem. E agora eu gostaria que você acolhesse, como se você pudesse abraçar essa sensação tão gostosa do teu futuro. Você traz ela para o presente, espalha ela no teu presente. E é como se você pudesse espalhar, abrir os braços e espalhar para toda a linha do teu tempo. Adolescência, infância, vida intrauterina, toda a tua linhagem. Feminina, masculina. Deixa disponível para quem sentir que deve acolher esse novo padrão. E visualiza agora especificamente aquela cena em que o marido riu pela indefinição da cor e ensina aquela esposa a gargalhar, a brincar, a sentir a vida e a olhar a vida com bons olhos. Nesse fluxo saudável, feliz e livre. E quando puder, vai abrindo os seus olhos e se trazendo de volta para aqui agora e para o momento presente. A minha perna deu uma cãibra. Ah, tava com ela dobrada? Tava. Aí ela queria levantar de todo jeito, aí ela passou. Como você está se sentindo, Daninha? Eu me sinto leve, sabe? Eu sinto que... Não sei, é como se às vezes eu tivesse esse padrão aí que você falou, né? De querer, de vir isso automaticamente. Mas o quanto vir isso desses pensamentos de incapacidade e tudo mais, mas o quanto é mais gostoso acreditar que isso é possível, sabe? Quanto foi bom visualizar o meu futuro, sabe? Sorrindo, feliz. E acreditar que isso pode dar certo, sabe? A partir de mim. E aí você percebe que você não tem que se esforçar para dar certo o relacionamento, né? Porque aquela menininha se esforçou muito para dar certo o relacionamento dos pais, mas ela não tinha capacidade, porque de verdade, se você tivesse um filho ia resolver o relacionamento de vocês dois, Não. né? Então, entregar para aqueles pais a responsabilidade que é deles, mas você percebeu como o teu sistema teve resistência para fazer essa entrega, para fazer esse acolhimento, né? E que você tomou muito lugar dos teus pais, aquela menininha, né? Tomou muito espaço do casal, ou a responsabilidade do casal, né? Os pais não sabiam fazer diferente e tá tudo bem, né? E se libertar desse padrão é a forma mais saudável para você construir agora. Por isso você conseguiu visualizar esse futuro leve, esse futuro tranquilo, né? Fazendo diferente com os teus alunos, fazendo diferente com os teus filhos, fazendo diferente no teu relacionamento, né? Porque você só sendo esposa, você é capaz. Ou você sendo esposa e mãe, você é capaz. Você sendo professor,
esposa e mãe, você é capaz. Agora, aquela menininha querendo resolver o problema do relacionamento do pai e mãe, Né? Quando você disse entrega para eles o que é deles, eu senti tudo voltando, sabe? Eu uhum, lembrei do meu pai chorando, né, no meu uhum, colo, pedindo ajuda, falando, conversa com sua mãe. Ela que me mandou embora de casa, porque eu questionava ele, porque ele tinha ido. E aí ele jogava a culpa nela e pedia ajuda. uhum, Pede pra ela, se ela deixar eu volto, sabe? E aí eu ia pressionar minha mãe. E minha mãe do outro lado, só deitada em cima de uma cama chorando. E ela dizia pra mim assim que Deus tinha me dado pra ela ter uma razão, sabe? De uhum, viver, tipo assim, como se eu salvasse ela. E eu senti isso, sabe? Ela falava assim: eu só tenho você. Isso era pesado, sabe? Tanto é que quando eu casei, minha mãe entrou em depressão profunda. Minha mãe começou a tomar remédio. Porque ela dizia assim: a gente cria filho, depois cresce e vai embora. Ela falava umas coisas assim. E eu acho que isso, eu senti muito isso quando eu casei, nessa semana anterior, muito forte por conta disso, sabe? No fundo, era como se eu tivesse uma sensação de liberdade quando minha mãe namorava, que ela tinha alguém lá para tomar conta dela. Era como se ela não ficasse bem sozinha mesmo, não podia confiar, sabe? De ir embora e deixar minha mãe sozinha. Então eu sentia presa, sabe? De viver a minha vida, sabe? Como se tivesse essa culpa mesmo, né? Que eu falei agora. De, tipo, seguir o meu caminho, porque ela vai ficar para trás. E ela é minha mãe, sabe? Tinha muito esse peso de, tipo assim, é minha mãe, me criou, fez tudo por mim, agora eu caso e largo ela para trás, né? Eu sigo meu caminho e largo ela. mas não foi E, isso que ela fez com os pais dela? é, Não é assim que é a vida? sim, Né? mas Porque eu é acho isso. que foi esse peso veio muito para mim, você falando, eu lembrei de tudo que ela tinha me falado, ele tinha me falado assim durante a minha vida que hoje me fez ter esse sentimento, sabe? Uhum, uhum, Se eu olhar para trás, eu vejo lá atrás as uhum. falas dele que gera isso em mim hoje. Mas hoje, enquanto adulta, você entende que a criança não dá conta, Não, né? não. E ninguém dá conta, né? O relacionamento entre você e teu marido, só vocês dois dão conta, né? Por quê? Porque é uma troca, né? E eu usei várias metáforas, né? Usei a metáfora da pomba, usei a metáfora desse abraço, né? Que você pega tudo que é bom e você abre os braços, né? Justamente porque o Bert, que ele é o pai, né? E o criador da constelação familiar, ele fala muito sobre isso. Tudo que a gente resiste persiste, tudo que a gente aceita liberta, né? Então, você achar que você tem que dar conta das coisas dos teus pais faz com que você repita o padrão deles. Quando você aceita que eles não souberam fazer diferente e que você deixa para eles o que é deles, por isso eu pedi, né, pai e mãe, por favor, me libertem e me olhem com bons olhos enquanto eu faço diferente. Porque, frase do Bert também, né? A criança obedece, a adulta se posiciona, né? Então, Hum, a criança tem que ficar cuidando do pai e da mãe. A adulta vai seguir a vida dela, né? Porque eu brinco e faço, ó, eu observo como uma metáfora, né? Quando a gente, quando a gente é criança, a gente espera dos pais, como se fizesse esse movimento de esperar dos pais. E eles dão aquilo que é possível, né? E a gente vai crescendo.
E chega um momento em que a gente tem que se voltar para o nosso presente e entender. Meus pais me entregaram isso, faltou isso, mas agora, usando Sartre agora, né? Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que me fizeram. Eu faço o quê? Eu sigo. E eu vou construir desde o aprendizado que eu fiz dos meus pais, né? Do que foi então a minha infância, do que foi a minha adolescência, né? Tudo é um grande aprendizado, então eu sigo a minha história fazendo diferente. É como se eu, sabe aquelas corridas de revezamento assim, né? Eu recebo o bastão dos meus pais e vou seguindo para passar o bastão para quem? Para os meus filhos, né? Pega o E a bastão vida pra é sempre assim, ela segue, a gente recebe, faz melhor e entrega o que é possível. Mas a gente vai falhar também. A gente é ser humano. Então, esse movimento, ele é importante. E quando eu falo assim, ó, quando eu fico resistindo, eu fico na falta. No teu caso, ai, por que eu não salvei o casamento dos meus pais? Coitado do meu pai, coitado da minha mãe. Você fica criança pedindo. Quando você aceita que os teus pais não conseguem fazer diferente, que eles precisaram passar pelo que eles passaram, mas que eles são adultos, eles são grandes, eles resolvem. Aí sim, você assume, né? Você toma esse bastão e segue para a tua vida, para fazer diferente, para viver diferente, para ter relações diferentes e para ser feliz. Se eles não foram felizes, a dor e a delícia foi deles. Mas você veio deles, aprendeu com eles como ser ou como não ser e pode fazer diferente. Vamos fazer diferente. Você já está fazendo, Dani. Você já está fazendo diferente para as crianças. Você já está fazendo diferente no relacionamento. Você já atraiu um homem diferente do que o teu pai. Então já está diferente. Sabe aquela frase, aceita que dói menos? Tudo foi do jeito que teve que ser. Eu senti isso mesmo do bastão, né? Que você falou que eu tinha que virar pra mim. Era como se eu não estivesse virando pra mim, que tava virado pra eles. Ainda, né? No teu caso, achando que tinha que resolver, ou até mesmo esperando deles coisas diferentes do que eles fizeram, né? Então é nesse sentido que a gente fez esse processo de ressignificação, fez, né? Olhou para a raiz, ressignificou e reprogramou, né? Criando uma nova vida, criando uma nova história, criando uma nova oportunidade para o teu sistema. Amém. Muito obrigada, Manu. Eu vou assistir de novo, vou fazer de novo. Vale super a pena. Vou para eu internalizar bem isso. Eu quero fazer diferente, sim. E mesmo que você não assista de novo, e mesmo que você não repita várias vezes, todo o comando, toda a sugestão já está guardado dentro de você. Agora, depois quando você for dormir, amanhã de manhã, oficialmente, o teu sistema já acomodou toda essa informação, seu sistema emocional, mental, cerebral, né? A partir de amanhã é um novo dia na tua vida e na tua história. Muito obrigada. Né? Nem tem como te agradecer. Muito obrigada. Grata também. Agradeça fazendo diferente. Sendo feliz. Obrigada por tudo. Obrigada a você.